nós concluímos que o alimento a seu tempo é a verdade presente. Amém? Mas, além de ter visto aí que existe uma verdade presente a ser apresentada, para que eu possa ser considerado um servo fiel e prudente, hoje nós vamos ver o que é verdade presente. O que significa isso? De que se trata isso? O que é verdade presente? Para então, em outra oportunidade, nós vamos ver qual é essa verdade presente. Que é tão importante quanto saber qual é saber o que significa, o que é. E por fim, vamos ver como se manter firmados nessa verdade presente. Amém? Então vamos nos adentrar agora na mensagem propriamente dita. Assim como você está, curva sua fronte, vou me prostrar diante da potência do céu mais uma vez. Senhor, a tua palavra vai ser explanada nessa hora, já começando a Deus sentir a tua presença desde quando entramos aqui, como já foi dito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já começou a falar aos nossos corações, desde as orações iniciais, dos momentos congregacionais, dos louvores, das orações, da escola sabatina. Pai, mas nessa hora queremos que o Senhor nos ajude a nos concentrar naquilo que queremos ver a partir dessa hora, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de forma poderosa, assim como o Senhor já tem feito. Mais uma vez suplicamos que visite a nossa irmã Dione, que está enferma, e continue fazendo a Deus o milagre ali de restauração, de alívio daquela dor. Por favor, levanta-nos, ó Deus, com o teu poder e nos ajude na compreensão da mensagem. Inspira-nos, ó Deus, não só para falar, mas também para ouvir e aceitar o teu poder para as nossas vidas. Abençoe toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias aí em 2 Pedro 1, verso 12. Para iniciarmos aqui as nossas considerações. Temos simplesmente a temática da verdade presente. 2 Pedro 1,12 é o texto mais clássico, mais claro a respeito desse assunto. Por isso, iremos começar a partir dele. Todos acharam? Amém. Então, o texto está aí diante dos seus olhos. Eu vou projetar aqui para a gente poder visualizar mais claramente. Aí eu digo, por isso, esse é o texto mais clássico em relação a esse tema, porque ele traz ali, na sua linha escriturística, o termo presente verdade ou verdade presente. Esse, na verdade, é um texto que precisaríamos estudar. Por quê? Porque ele começa dizendo assim, por isso, e aí a gente teria que ver, por isso o quê? Né? Por essa razão, que razão por que isso? Então a gente teria que ver o antes, o que ele está falando ali, o contexto, e na sequência. Ele diz também, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Aí eu pergunto, que coisas? Simplesmente pelo verso não tem como saber que coisas são. Por isso eu digo que é preciso a gente estudar esse verso. Mas o que eu quero pensar aqui é o termo ali, verdade presente, que o apóstolo inspiradamente nos traz para a nossa consideração. Mas, na verdade, a intenção de trazer aqui a projeção é porque eu quero partilhar com os irmãos 4 textos da inspiração profética, ou aquilo que conhecemos como Espírito de Profecia. Então, nós vamos ver aqui, de forma rápida, 4 textos que estão relacionados com esse assunto que quero considerar com os irmãos. O primeiro deles, me ajuda, Tiago. O primeiro deles, esse texto aí, de Primeiros Escritos, na página 63. Olha só que texto relacionado a esse tema. Há muitas Existem muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus. Sim.
A verdade de que Deus é amor, como já foi frisado aqui na Escola Sabatina de forma muito bem aplicada, Deus é amor, Cristo morreu na cruz para nos salvar, são verdades especiais, preciosas, que estão contidas na palavra de Deus. Mas o texto continua dizendo que, apesar de existir verdades preciosas contidas na palavra de Deus, é a verdade presente que o rebanho, nós como conservas do Senhor, precisamos agora. Por isso precisamos nos atentar para esse tema. O outro texto está em Eventos Finais, página 222, diz que nos diz que nós estamos vivendo um tempo de selamento. Estamos sendo selados para a redenção eterna, para a vida eterna ou para a perdição eterna. Então, esse é um tempo especial, um tempo de selamento. Mas, continuando, nesse tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus, da verdade presente e levá-los a vacilar. Então, o inimigo ele tem o objetivo de nos levar a vacilar, desviando a nossa mente daquilo que é importante, daquilo que é verdade presente. E ele é incansável nessa obra de nos fazer desviar. Mas mais poderoso do que qualquer hostes do mal são as hostes do bem, o poder do nosso Senhor. Nós temos que crer nisso, nos apegar a isso. E assim aquela promessa de Cristo que seremos mais do que vencedores em Cristo já pode ser uma realidade na nossa vida. Amém? Um terceiro texto, grande conflito, 5:9-8. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade presente. E então, andar na luz, animando outros a lhe seguir o exemplo. Esse texto para mim é fantástico, porque ele diz que temos que nos empenhar nos empenhar em saber o que é verdade presente, mas não só saber intelectualmente, teoricamente, nos andar na luz do conhecimento dessa verdade e animar outros a também fazer o mesmo. Amém? Importante esse texto. E, por fim, Eventos Finais também, 5:6, diz que os santos, está se referindo a mim e a você, pessoas separadas para um propósito especial. Lá, o apóstolo Pedro nos diz que nós somos o quê? Geração eleita, uma raça santa, um sacerdócio real, ou seja, separados para um fim em especial. Então, os santos precisarão alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Por isso que eu comecei a ler nesse texto de 2 Pedro 12, porque aqui diz que Pedro tinha a convicção que os seus leitores estavam firmados na presente verdade. Então, se perguntássemos para nós mesmos, será que nós estamos firmados na presente verdade, ao ponto de defendermos pelas Escrituras e seremos obrigados a defender pelas Escrituras esse conceito? Então, vamos ver aí, a partir desse momento, o que significa verdade presente. Na sequência, em outra oportunidade, vamos ver qual é essa tão esperada verdade presente para o nosso tempo. E, por fim, vamos ver, vamos aprender como estar firmados nessa presente verdade. Eu posso já adiantar que o termo presente verdade, ou verdade presente, ela é uma mensagem de Deus especial para mim e para você nessa geração. E ela pode ser apresentada, ou ela deve ser apresentada por uma pessoa, por uma família ou por um povo. E interessante que essa linguagem tem que ser apresentada a todos. A Bíblia chama de a pregação de toda a tribo, toda a língua e todas as nações, né? Conforme a gente pode perceber ao longo de todas as Escrituras. Mas essa questão da verdade presente, ela tem implicações eternas, tem peso e consequências eternas. Interessante que aqueles que aceitam a verdade presente, se envolvem com ela,
são poupados e, consequentemente, salvos. Aqueles que rejeitam a verdade presente, desconhecem a verdade presente, elas também colhem as consequências desse vacilo, né? E acabam perecendo. Então, a verdade presente é uma mensagem de Deus. Isso tem que ficar claro, porque não é uma mensagem do irmão, não é uma mensagem do pastor, não é uma mensagem dessa igreja, mas é uma mensagem de Deus especial para essa geração. E ela tem, obviamente, implicações eternas. Agora vamos ver aqui alguns exemplos para a gente conseguir assimilar esse conceito. Lembra que eu não vou mencionar aqui qual é a verdade presente, mas o que eu quero enfatizar é o termo, o que significa essa verdade presente, que é a mensagem de Deus especial para nossos dias. Lembra lá a história de Noé? Se a gente for se reportar lá ao tempo de Noé, qual era a verdade presente para o tempo de Noé? Qual é a mensagem mais importante que Noé tinha que pregar ali no seu ministério, não é verdade? Lembra lá a história de Noé? O que Noé tinha que pregar? Deus vai mandar um dilúvio e a única forma de se salvar é pela... Vamos lá. Deus vai mandar um dilúvio sobre toda a terra de forma universal. E a única forma de se salvar é pela... Pode ser que os irmãos que estão em casa não ouviram o que a igreja disse, mas a igreja disse que pela arca. E eu posso dizer o seguinte, que a única forma de se salvar é pela graça de Cristo, mediante a fé. Eu vou explicar por quê. Em todo o tempo da história da redenção, da história bíblica, a salvação sempre foi e sempre será pela graça, mediante a fé, conforme nos afirma Paulo em Efésios 2:8. Porém, essa graça, essa fé, ela tem que ser posta em prática. Ela tem que ser posta em ação. Aí sim, Noé ouvia a mensagem de Deus, a mensagem de graça do Senhor. Ele teve fé naquela mensagem, então ele se empenhou em construir a arca, a qual deu possibilidade deles serem salvos ali diante do dilúvio. Entenderam? Desde Adão, o último homem a surgir, até o último homem que ainda vai surgir, todos serão salvos pela graça de Deus mediante a fé. Amém? Temos que crer nisso, temos que ter convicção nisso. E aí sim, os meios para qual Deus proporciona para que isso seja uma realidade, aí sim nós temos que exercer essa fé por meio das nossas obras, por meio das ações. No caso aqui específico para o tempo de Noé, ele usou as ações aí para construir. E aqueles que se empenharam na construção da arca e adentraram nela, consequentemente foram poupados. Interessante que naquela época de Noé existem algumas características, né? A característica, por exemplo, da indiferença. Que nada. Isso aí você está dizendo, nunca choveu na face da terra. E você está dizendo isso? Não exerceu fé e, consequentemente, exerceu indiferença. Sem falar no desdenho sobre as coisas espirituais. São características daquela época que nós podemos identificar também na nossa geração e desviar dela. Porque eu costumo dizer, olha, nós não temos tempo para desenvolver as nossas próprias experiências. Nós temos que olhar nas experiências dos patriarcas do passado e evitar o que eles fizeram de errado e fazer aquilo que é certo. Lá em Mateus 24, 37 a 39, Jesus, o próprio Cristo, faz menção à história de Noé. Porque alguns duvidam da literalidade do Gênesis, principalmente ali dos 11 capítulos, e falam, não, o Gênesis, a história da Arca de Noé foi um conto, uma história, uma alegoria. Mas se o próprio Cristo fez menção à história de Noé, citou Noé por nome e a história dele, então nós podemos ter a convicção, a certeza de que a história existiu e foi para a nossa compreensão e a nossa salvação. Amém? Amém. Se nós avançarmos na história aí, a história de Ló. Lembra da história de Ló? Qual era a verdade presente para a época de Ló? Deus vai mandar fogo do céu sobre essas cidades impenitentes. E a única forma de se salvar também é pela graça e é pela fé, mas fuja da cidade. Fuja da cidade. Essa era a verdade presente para aquela situação.
se eles desatentassem ali para aquela verdade presente e continuassem como os que continuaram, pereceram. Por isso eu digo que a verdade presente ela tem implicações eternas. Aqueles que aceitam são poupados e salvos. Aqueles que rejeitam ou ignoram sofrem as consequências de perdição. Então, recapitulando, o que é a verdade presente? É uma mensagem de Deus especial para a nossa geração, e tem implicações eternas. Interessante se avançarmos um pouco mais. E a gente pode ver todos os personagens bíblicos, todos eles viverem em um contexto de verdade presente. Para todas as histórias, tem ali uma mensagem que é especial para aquele povo. E aqueles que aceitavam essa verdade eram culpados, aqueles que rejeitavam eram perdidos, se tornavam perdidos. Mas me chama a atenção a história de Nínive, famosa, muito contada pelas crianças, mas ali a gente vê Jonas pregando para uma cidade considerada por Deus ali como ímpia. E qual foi a verdade presente ali para a cidade e para a época de Jonas? Ele disse, olha, Nínive será destruída dentro de 40 dias. Essa era a verdade presente. Arrependei-vos e convertei-vos. Aqueles que aceitassem essa verdade seriam poupados. O que chama a atenção é que todos ali aceitaram a verdade presente. E o que aconteceu? Todos foram poupados da condenação, pelo menos naquela situação, naquela época. Percebe? Se aceitassem, seriam poupados. Se recusassem, se ignorassem, sofreriam as consequências. Mas qual é a verdade presente para o nosso tempo? Por que mensagem é tão importante que deve ser pregada por uma pessoa, por uma família ou por um povo e que traz consequências eternas? Essa é a dúvida que eu quero que fique na sua mente para poder conseguirmos aí responder na próxima oportunidade. A dica que fica que todos esses exemplos que foi dado aqui, todos eles, em termos de verdade presente, teve envolvido juízos de Deus sobre situações de pecado. Então Deus envia lá um profeta para notificar, para alertar as pessoas daquela situação, para que aceitem a verdade presente e sejam salvos. Então é possível que a verdade presente para a nossa situação, para a nossa época, também tenha os juízos de Deus envolvidos. Se aceitarmos, seremos salvos. Se recusarmos, ou ignorarmos, ou desconhecermos, sofreremos também as consequências. Outra coisa interessante em relação a esse tipo de verdade presente. Uma verdade presente não necessariamente serve para outra. Por exemplo, Jeremias. O que Jeremias pregou como verdade presente para a sua época? Não adianta ficar lutando contra a Babilônia. Se entregue ao rei da Babilônia e vão para a Babilônia. Mas Jeremias chega até a dizer assim, orem pela cidade de Babilônia, porque a prosperidade dela, a citação assim, orem pela cidade de Babilônia, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, que coisa estranha, Deus pedir para o povo para se entregar para a Babilônia ali. Essa era a verdade presente. E aqueles que lutaram contra essa verdade, pereceram antes mesmo de serem cativos. Bom, olha só, Jeremias disse, vão para a Babilônia, porque essa é a vontade de Deus, essa é a verdade presente. Mas no tempo de Esdras e Neemias, saiam da Babilônia, retornem para Jerusalém. Então, o que a gente pode perceber? Que a verdade presente de uma geração não necessariamente serve para outra. Porque nesse exemplo que eu dei, são opostos. Se entende para a Babilônia, foi o que Deus pregou através de Jeremias. Mas na sequência, Esdras e Neemias trouxe uma verdade presente oposta. Certo? Então, como eu falei, se passarmos por todos os personagens bíblicos, todos eles trouxeram uma verdade presente para o seu tempo. E com isso, Deus foi sendo glorificado através daqueles que o aceitaram. Mas eu quero partir aqui para a conclusão, fazendo menção aqui à verdade presente para o tempo de João Batista
para o tempo dos discípulos e para o tempo do próprio Cristo encarnado, que na verdade foram contemporâneos. Então, qual foi a verdade presente para o tempo de Jesus, João Batista e dos discípulos? Qual é a verdade, a mensagem mais importante para aquela geração? Vamos lá? O Messias prometido chegou. Eles conheciam as Escrituras. Eles estavam esperando por um Redentor. Então, Jesus chega, desacreditado por muitos, mas a mensagem presente, a verdade presente para aquela geração é: o Messias tão esperado chegou. Aqueles que aceitassem essa verdade seriam salvos. Aqueles que rejeitassem essa verdade se perderiam. Em certa ocasião, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Messias prometido. Ele é capaz de tirar o pecado do mundo. Nós precisamos crer nisso. Quantos creem aqui que Jesus Cristo tem o poder de tirar o pecado do mundo? Amém. Glória a Deus por isso. Nós precisamos crer nessa verdade. Apesar de uma verdade presente não necessariamente servir para outra, mas na verdade, irmãos, essa é a verdade presente da qual dependem todas as outras. Sem essa verdade presente, se reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, aquele digno de abrir o livro, de desatar os selos, capaz de nos perdoar, nos purificar, nos apresentar diante do Pai de forma pura, essa é a verdade presente da qual dependem todas as outras. Todos os patriarcas e profetas dependem dessa verdade. Fazendo menção à mulher samaritana, ela diz assim, naquele diálogo entre Cristo e a samaritana lá no poço de Jacó, ela diz assim: eu sei que o Messias vem, eu sei que ele vem e restaurará todas as coisas. Mas aí Jesus diz abertamente: eu que falo com você, eu sou esse que fala contigo. Ele está dizendo: eu sou o Messias prometido, aquele que vocês tanto esperam. Em João 1,45, Filipe achou Natanael e disse assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. Quem é ele? Jesus de Nazaré, o filho de José. E aqui é interessante notar que Filipe achou Natanael e foi anunciar para ele o quê? A verdade presente. Achamos o Messias. Isso quer dizer para mim e para você que quando encontrarmos, identificarmos, estivermos convencidos da verdade presente, essa verdade ela não pode ser retida, ela tem que ser partilhada. Porque, como eu falei, a verdade presente ela deve ser anunciada, pregada, distribuída para todo mundo, por uma pessoa, que pode ser você, por uma família, que pode ser a sua, ou por um povo, que pode ser o que deve ser o que nós estamos inseridos. Amém? Verdade presente é isso, é uma verdade, é uma mensagem especial para nós, pregada por mim, por você, pela sua família, pelo nosso povo, para que possamos transmitir essa mensagem para que o máximo de pessoas sejam salvas pelo poder, pela graça de Cristo, mediante a fé que todos nós exercemos aí pela influência do Espírito Santo. Amém? Eu quero perguntar para você nessa manhã, nessa breve reflexão, para podermos curtir essa chuva que cai. Eu suplico ao Senhor que assim como essa chuva cai na terra, que o Espírito Santo recaia sobre as nossas vidas, para podermos compreendermos, assimilarmos e praticarmos aquilo que temos aprendido ao longo dessa jornada cristã. Quantos aqui gostariam de dizer: Senhor, entendi o que significa verdade presente. Agora, Pai, eu preciso entender qual é essa verdade presente. E a partir do momento que eu tiver posse dessa informação do que é verdade presente, Senhor, me ajuda. Derrama sobre mim o teu Espírito para me dar poder a anunciar essa verdade. E então cumprir os teus propósitos. E principalmente estar firmado nela. Porque não adianta eu saber o que é verdade presente, reconhecer qual é, se eu não estiver firmado. Então, mais uma vez, quantos gostariam de dizer: se eu entendi a mensagem, sei o que é verdade presente, e agora eu quero suplicar ao Senhor que me ajude a entender qual é e estar firmado nela. Quantos gostariam de dizer? Levante seu braço direito.
Amém. Glória a Deus pela sua decisão. Nessa hora, todo mundo. Fique de pé para fazer uma oração de conclusão. Oremos. Santo Deus, amado Pai, está nos céus, mas assim como essa chuva que cai, também, peço Deus, está regando os nossos corações com o sangue do Teu Santo Espírito. Senhor, podemos aceitar que um dia o Senhor morreu na Tua cruz. Vamos conceder graça, a oportunidade de salvação. Mas, ó Deus, precisamos afirmar que o Senhor ressuscitou e que hoje, de fato de verdade, habita em nossos corações. Senhor, entendemos o conceito do que é verdade presente. Pai, é uma mensagem especial para esse tempo, da qual nós, como indivíduos, como família, ó Deus, como povo, precisamos denunciar. Porque entendemos, Senhor, que tem implicações eternas. Nos ajude, ó Deus, a nos empenhar, a nos envolver nesse propósito, para glorificar o Teu santo nome e glorificar o Seu nome, ó Deus, aqui nessa terra. Senhor, dá-nos a bênção da Tua companhia. Mais uma vez, Pai, suplicamos que visite a nossa irmã de onde lá onde ela se encontra nessa hora. E conceda a ela, ó Deus, o alívio da dor e a restauração para a glória do Teu santo nome. Dá-nos, ó Deus, o perdão dos pecados e a graça do Senhor para todo o sempre. Conduza-nos, ó Deus, para casa na companhia dos Teus santos anjos. Rogamos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus possa continuar abençoando essa igreja para a glória do Pai, em nome de Jesus.